Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Descomplicando. E no programa de hoje nós vamos discutir e abordar conceitos e crenças que temos sobre alguns alimentos. Alimento também é sentimento, também é emoção. E aqui nós trazemos nossa percepção de como você pode literalmente transformar sua forma de se relacionar com determinados alimentos. Eu sou o Felipe Soares. E eu sou a Cláudia Schatz. E hoje nós vamos falar sobre o nosso pão de cada dia. Então, Clau, eu tenho uma perguntinha pra ti pra gente começar. Tu gosta de um pãozinho ou não gosta? Essa tua pergunta foi maliciosa, porque eu amo pão. É uma comida que eu acho que ela me traz muito conforto, muitas memórias boas. Acho que o pão é um ótimo combo junto com o cheirinho de café na cozinha, de manhã. Então, eu adoro. E tu? Eu também gosto, Clau. Eu tenho um apreço pelo pão, mas eu acredito que não seja tão grande pelo teu, né? Pelas histórias que a gente já ouviu tu aí, seja no Reset, seja no Descomplicando, aí tu tem uma memória bem grande. Eu acho que, salvo engano, tu contou em algum dos episódios aí que a tua mãe, né, gosta de fazer pão e tu via ela fazer pão. Como é que era mesmo, Clau? Sim, a minha mãe, ela adora pão, meu pai também adora, né? Acho que é meio que de família. E a minha mãe, ela sempre teve esse costume de fazer em casa, né? E eu sei que ela teve já, sei lá, acho que umas 3 máquinas de fazer pão. Sabe aquelas que tu coloca os ingredientes dentro e ela vai fazendo ali automático, né? Porque uma lá estragou, aí não podia ficar sem, aí foi e comprou outra, aí depois outra estragou de novo e não sei o que tinha, que a forma lá não tinha forma pra vender, e eu não sei. Eu sei que ela já teve, acho que umas 3 coisas daquelas de fazer pão. Caraca, e todas funcionando ao mesmo tempo em algum momento? Não. Tá, que sorte, né? Mas, sabe que nem eu tava falando, assim, que eu tenho uma memória muito... Acho que todos nós temos, assim, comidas, né, que nos remetem a um conforto, que nos remetem a um sentimento, a uma memória boa, né? E o pão, por exemplo, é esse tipo de alimento pra mim. A sorte é que temos opções muito boas de pão, né? Isso é verdade. E hoje, por exemplo, assim, eu pelo menos eu noto que de uma forma ou de outra o pão ele foi usado em rituais, né, religiosos, em rituais que, assim, de uma forma ou de outra acabaram marcando a história, né, da humanidade. E o pão foi considerado em vários momentos sagrado, né? E hoje acontece alguma coisa que o pão ele tá perdendo esse status, ele tá tendo assim a sua forma quase que abençoada, modificada, né? O que tu acha que tu julga assim que na tua percepção, por que o pão tá com essa mudança toda aí? É que eu acho que, como tudo, a gente também precisa entender que tipo de pão, né? Acho que o pão, de uma forma geral, sim, ele é mal julgado, eu diria. Uns acusam por ser fonte de glúten, outros acusam por ser um carboidrato, que ele engorda, que ele dá barriga, e as pessoas elas estão cada vez mais nessa busca pelo emagrecimento, por dietas, e, enfim. Mas acho que tem uma grande diferença, né, entre pães, por exemplo, de farinhas refinadas, farinhas brancas, e pães de grãos integrais. E eles, além de terem uma diferença no aspecto, além de terem uma diferença no sabor, eles também têm uma diferença dentro do nosso organismo. Então, mal julgar o pão eu acho que é um pouco arriscado, porque pães de grãos integrais, eles são bons, né? Eles, inclusive, têm um estudo que foi conduzido em 2015, se não me engano, que mostrou que pessoas que consomem mais grãos integrais tendem a ter uma vida mais longa. E isso independente de outros hábitos, né, de vida que essas pessoas possam ter, outros estilos de vida, levando em consideração só essa
essa alteração entre grãos integrais e grãos refinados. E isso, na verdade, tem uma explicação muito válida e muito, muito clara, porque os grãos integrais, eles reduzem riscos, por exemplo, de doenças cardíacas, diabetes tipo 2, obesidade, derrame. E, além de tudo mais, os grãos integrais ainda acalmam inflamações, o que é o contrário do que causa no nosso corpo a farinha branca, que é a farinha refinada, né? A farinha branca, a farinha refinada, ela tende a nos causar mais inflamações e também dá muitos picos de açúcar no nosso sangue. Caramba, cara. E mais um pãozinho assim, daí eu boto o quê? Uma margarina, eu boto uma natinha, eu boto uma chimia, como ele purinho. O que tu recomenda, Cláudia? Eu tenho várias coisas que eu gosto de colocar. O meu preferido de todos é uma guacamole, que é de abacate, né? Guacamole, pra quem não conhece a guacamole, fala um pouquinho mais. O que é guacamole? Guacamole é um prato tipicamente mexicano, pelo menos na cozinha mexicana é muito utilizado. Agora, se é de fato típico de lá, eu ficaria devendo essa informação. Mas a guacamole é um abacate, ou um avocado, né? Dependendo de onde a pessoa se encontra no mundo agora. Com pedaços de tomate, pedaços de cebola, pimenta, um pouquinho de sal e suco de limão. E fica um sabor, assim, pra mim é uma combinação perfeita. Eu amo abacate e eu gosto dessa versatilidade dele. E como um guacamole, ele fica muito bom. E um fato muito interessante em relação ao guacamole é que o abacate também é um alimento que sempre foi muito mal julgado. Até que estudos bem recentes mostram que ele, na verdade, é excelente para o nosso corpo, inclusive para nossa pressão arterial, para o nosso coração. E que essa combinação do abacate com o licopeno do tomate, com a família de alho, que é a parte de cebola, alho, enfim, um acaba potencializando o efeito do outro. Então, por exemplo, o tomate potencializa o efeito do abacate, o abacate, a gordura boa do abacate potencializa o efeito do licopeno do tomate. Então, essa é uma super opção. Eu gosto muito também de hummus, que é uma pasta de grão de bico, que tem uma grande concentração de proteína, né? Que o grão de bico é uma leguminosa. E outro que assim é meu queridinho pra colocar em pão é pasta de amendoim, uma pasta de amêndoas, enfim. Que legal, Cláudia. E até a gente tava falando da guacamole, né? Ela é realmente, reza a lenda que ela tem origem mesmo aí no México, né? E ela é basicamente um purê de abacate, né? Bem temperado, onde ela foi originalmente concebida aí para ser um complemento de salada. E ela emplacou tanto lá no México lá que foi exportada para praticamente todo mundo, né? E o nome guacamole ele tem origem indígena, como grande parte das comidas e dos rituais, até que a gente pode acompanhar um pouco aqui no Brasil, né? Tem origem indígena, que é arhuaca, que é abacate, e mole, que é o nome genérico para o molho, né? Que legal, Cláudia, isso daí. Olha só, bastante informação boa, né? E já o hummus, ele é origem árabe, né, Cláudia? Ele é um alimento típico árabe que vem a partir do grão de bico, cozido e espremido, né? Com tahine, azeite e suco de limão, sal e alho. Eu não sei se daqui a pouco no hummus também faz a mesma parceria, aquela que tu falou do tomate, da cebola e dos ingredientes da guacamole, que um potencializa o outro. Provavelmente no hummus deve ser muito parecido, né? Pode ser que sim, eu não tenho nenhuma base científica para confirmar isso, né? Ao contrário do abacate com o tomate que já temos uma base científica que comprova. O hummus, ele é muito sensacional porque ele é uma forma da gente incluir leguminosas, que são essas categorias de feijões, né? Feijão preto, lentilha, no café da manhã. Porque é uma alternativa a qualquer outra forma industrializada enfim, desses alimentos de passar em cima do pão, enfim, né?
E também já faz com que as pessoas, que a nossa população aqui ocidental, que não tem muito costume de comer leguminosas no café da manhã, já é uma boa forma de incrementar, né? De trazer isso para os nossos hábitos alimentares também. E por incrível que pareça, ele não fica um gosto de feijão, porque o grão de bico ele tem um gosto diferente, né? Não sei se tu gosta de grão de bico, mas eu adoro grão de bico. E a pasta fica muito sensacional também, junto com o tahine, que é uma pasta de gergelim. Então, um completa o outro também. E, bom, quem tá nos ouvindo, eu aconselho muito a experimentar. Legal, Cláudio. E o pão, assim, basicamente, por exemplo, quando tu via tua mama lá fazer o pãozinho lá, ou pra quem vai começar agora a fazer o pão, ou tenha que comprar um pão, que goste do pão e não possa viver sem o pão, o que tu indica, assim, pra gente entender, além das diferenças entre os grãos integrais e a farinha branca ou refinada, o que a pessoa pode se atentar para cuidar, para fazer a melhor escolha possível dentro do que ela vai poder, né? Quando a gente vai fazer em casa, a receita ela é muito mais fácil de controlar, né? Porque a gente sabe exatamente o que vai ir para dentro, né? Do alimento, quais são os ingredientes que vão ser utilizados. Nesse caso, e é a forma como eu mais gosto, eu acho que o pão fica muito saboroso, é interessante escolher farinhas de boa qualidade, né? Optar sempre por farinhas integrais. Por exemplo, cevada, centeio, aveia, trigo sarraceno, que é um trigo que não tem glúten. Ele é diferente do nosso trigo convencional. E optar realmente assim por ingredientes bons, ingredientes básicos. E é um alimento tão fácil assim, na verdade, de fazer, que com água e farinha e sal e fermento a gente já faz um pão, né? E é uma atividade também muito boa. Eu acho que quem tem crianças em casa é algo bem legal de envolver as crianças na cozinha. Talvez seja uma forma até assim mais legal também de introduzir novos alimentos através disso, né? Porque as crianças, pela curiosidade delas, elas se tornam mais interessadas no momento que elas participam. Então é uma boa alternativa. E para as pessoas que optam por comprar pronto, sempre lê a lista de ingredientes. E isso, na verdade, para qualquer produto que tenha a lista de ingredientes, é sempre ler a lista de ingredientes. E a lista de ingredientes tem um segredo básico, que os primeiros ingredientes que constam na lista são os que estão em maior proporção na receita. Então, por exemplo, existem no mercado pães, inúmeros pães, que se dizem integrais, dizem que são multigrãos, 7 grãos, e outros nomes. Mas que quando tu vai ver a lista de ingredientes, o primeiro ingrediente que consta é farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, que é a farinha branca. Aqui nos causa inflamações, enfim. Tô dizendo que é para parar de comer a farinha branca, vai de cada um, né? Tem pessoas que adoram lá um pão francês em tal circunstância lá do mês, em tal circunstância da vida. Não necessariamente tu precisa parar com isso, mas tu pode reduzir, tu pode optar por trocar durante, né, a maior parte do teu tempo, consumir produtos, né, de grãos integrais, até porque a probabilidade é que a gente vai adequar o paladar para grãos integrais, por exemplo, e quando for comer alguma farinha, algum produto de farinha refinada, o corpo vai sentir, tu vai sentir também no teu paladar. Então é na verdade uma construção, mas não quer dizer que tu nunca mais vai comer, né? Algumas pessoas levam muito ao pé da letra, né? Ao pé da letra, exatamente. E fora, né, Clau, que esses pães integrais com farinhas de boa qualidade, como tu tá mesmo mencionando, reza a lenda que eles auxiliam na redução de riscos de doenças cardíacas, né? Até do diabetes tipo 2, de obesidade, né? E de derrame. E também, além disso, esses mesmos grãos, eles acalmam inflamações. E que no caso é bem ao contrário do que as farinhas refinadas, né? Acabam causando dentro do nosso corpo, né? Que elas acabam promovendo maiores inflamações ainda, né? Com certeza. É isso aí,
ótima fonte de fibras, né? Então aí as fibras a gente hoje entende que elas não servem no nosso corpo apenas para formar o bolo fecal, elas são o principal alimento das nossas bactérias que habitam o nosso intestino, que formam a nossa microbiota, o nosso microbioma. E o intestino hoje é considerado o nosso segundo cérebro. Quando o nosso intestino não vai bem, muitas coisas do nosso corpo também não vão. Então a fibra, ela hoje tem uma grande importância. A ciência sempre estuda e é muito legal tá sempre de olho nos novos estudos que saem, porque sempre, principalmente essa parte da saúde, tem sempre muitas atualizações, então é impossível a gente achar que já sabe o suficiente, a gente nunca sabe o suficiente, e isso é o mais legal dessa área. Mas as fibras, elas entram com grande importância aí, e os grãos integrais possuem muitas dessas fibras. Mas ainda na lista de ingredientes de pães, por exemplo, comprados prontos, quando a gente olha na lista de ingredientes, uma dica legal também para seguir, de novo, com qualquer produto que tenha lista de ingredientes, que tenha uma embalagem, é de optar por marcas que tenham um mínimo de nomes químicos na composição, o mínimo de nomes estranhos. Se tu não conhece o que quer dizer aquele ingrediente, se ele não é um ingrediente que tu conhece, que tu usa tipicamente no teu dia, já coloca um sinal de alerta na tua cabeça, porque isso provavelmente é um aditivo, é um conservante, é um antioxidante, é algo que foi colocado ali e que teu corpo ele não consegue reconhecer isso como alimento. Isso é algum tipo de subterfúgio, Clau, que a indústria ou que as pessoas que fabricam esses pães aí têm para, de uma forma ou de outra, introduzir esse produto no mercado e vender, não diria gato por lebre, mas talvez algo nesse sentido? Depende qual é o componente que é usado dentro da receita, né? Mas a grande parte desses antioxidantes e emulsificantes para melhorar o gosto, para dar um sabor diferente, enfim, conservantes, açúcar. O açúcar a gente já sabe que é um grande coringa, né? Muitas receitas que a gente nem imagina que precisa ir açúcar, vai açúcar, porque o açúcar é um ingrediente barato, ele pesa, né? E ele auxilia na parte de vício. A gente, inclusive, até falou num outro episódio, né? Eu acho que o Gostosuras ou Travessuras, um especial de Halloween, a gente falou sobre o açúcar, né? Exatamente. E como o açúcar é utilizado pela indústria para viciar, para que a gente fique viciado no alimento. Até para quem não viu o episódio Gostosuras ou Travessuras, que eu acho que é o episódio passado ou retrasado, vale a pena escutar, hein? Lá a gente traz muitas histórias legais aí, seja do Halloween, seja do açúcar e da parte dos vícios e até como se livrar um pouco deles aí, ou entrar pelo menos no caminho, na rota de libertação. É isso aí. Mas, enfim, são produtos industrializados normalmente têm uma validade muito mais alta que um produto né, de origem natural. É a mesma comparação que se a gente fizer, por exemplo, quanto tempo duraria um pão que tu faz em casa, quanto tempo ele duraria fora de geladeira, fora de freezer, e quanto dura um pão que é comprado pronto. Então aí tem uma diferença de ingredientes, né? E esses são fatos para serem atentados. Mas sabe qual é a regra, qual é a forma que eu mais gosto de ver quando um pão é bom? Clau, antes de tu continuar, deixa eu te perguntar uma coisa. Qual é a regra ou qual é o jeito que tu utiliza, assim, até para passar pro pessoal, assim, para ver qual é o melhor pão para consumir? E ela é bem simples, ó. Eu chamo de regra 5-1. 5-1. 5-1. Ainda bem que não é 7-1, né? Porque senão a gente vai lembrar de coisas não tão boas, né? Mas em todos esses pães e massas e grãos integrais e cereais matinais que dizem que são integrais, multigrãos, 7 grãos ou qualquer outro produto que se diz integral, uma regra muito fácil pra gente realmente saber se ele tá falando a verdade ou não é de olhar a tabela de informação nutricional, que é aquele quadrado na embalagem, normalmente na parte de trás tem um quadrado onde ali indica, por exemplo, que em uma colher ou em uma fatia, por exemplo, levando em consideração o pão, tem tantas gramas de carboidratos, tantas calorias, tantas gramas de fibra,
enfim, ele dá ali o apanhado do que tem de componentes dentro daquela receita. E a gente precisa pegar, então, o que diz de carboidratos. Por exemplo, vamos supor que diga 40. E dividir esse número pelo número de fibras. E esse número, a divisão do carboidrato pelo número de fibras, ele não pode ser maior que 5. Tem que ser de 1 a 5. Quando passa disso, o alimento já está saindo longe da forma integral dele. Do propósito dele, ou da venda dele, ou do comercial que ele trouxe. Exatamente. Né? Pães que já dizem que são de farinha branca não tem nem assim o que pestanejar, né? Não tem nem o que duvidar, com certeza. A gente já sabe ali pela lista de ingredientes que ele não tem nada de farinha integral. Mas essa regra eu realmente utilizo e indico para aqueles pães que a gente olha que na embalagem dizem que são integrais, que são feitos com vários grãos, e centeio, linhaça, e isso e aquilo, e chia. E quando a gente tem aquela dúvida de, será que eu pago mais caro para comprar esse pão, sendo que tem essa outra marca? Então isso já é uma forma também da gente saber ter uma inteligência maior quando a gente vai no mercado, para também saber qual é a melhor opção para a gente colocar para dentro do nosso corpo. Eu já ouvi falar que tem alguns fabricantes aí que colocam até colorantes para deixar a farinha branca com um aspecto um pouquinho mais assim próximo da farinha integral. Sim, muitos colocam até suco, né? Por exemplo, o suco de uva, que a uva também já dá aquela cor e a gente tem essa noção de que o pão integral ele tem uma cor mais escura, né? Então, tem várias artimanhas, mas quando a opção de fazer em casa não é assim tão fácil, né? Quando a mais fácil, enfim, a mais cômoda é comprar, então a gente tem essas pequenas regras. Sempre ler a lista de ingredientes, procurar por ingredientes que a gente sabe o nome, né? Fugir desses componentes um pouco químicos. E na lista de ingredientes, quando fala lá no primeiro ingrediente, quando fala que é farinha de trigo comum, já dá para ligar o sinal de alerta, porque nesse tipo de pão, por exemplo, o ideal é começar com a farinha de trigo integral. Ficar alerta, né, Clau? Ficar alerta e prestando atenção naquilo que vai colocar para dentro do seu corpo. E quando a gente fala em pão, pelo menos para mim, a gente pensa logo no glúten. Até a gente tem, pelo menos eu dentro da minha família tem algumas pessoas que têm intolerância, outras que têm começo de... Eu não sei se é o nome certo, Clau, é doença celíaca, acho que é o nome. Tu pode até nos trazer mais informações, mas eu acho que é esse nome, que não podem comer nada com glúten ou tem que pelo menos evitar. As pessoas com a doença celíaca é uma doença assim bem séria, é uma doença autoimune. Ela atinge menos de 1% da população mundial, mas ela tem umas reações bem adversas, tem, enfim, problemas gastrointestinais, constipação, dor abdominal, diarreia, e esses todos são assim, sintomas que são bem fortes no momento que a pessoa tem um contato com o alimento com glúten. Para as pessoas com doença celíaca, tem uma enorme gama de produtos que elas precisam se atentar, inclusive ketchup, porque ketchup também vai glúten. Caramba! Então, para essas pessoas, realmente o pão com a farinha de trigo comum, ela não é uma opção. E tem questões, por exemplo, de contaminação cruzada, então é um outro fator a se atentar para pessoas com doença celíaca. Produtos que realmente digam que são livres de glúten ou a opção de fazer em casa são opções mais válidas, né? Fazendo com ingredientes que têm conhecimento da procedência, tem conhecimento de como vai ser a manipulação, como vai ser feito o produto, como vai ser feito o alimento. E essa confirmação de doença celíaca, ela se dá através de exames de sangue, né? Mas hoje também a gente sabe que tem uma parcela, que ainda é também pequena, da população com a chamada sensibilidade ao glúten. E a sensibilidade ao glúten, ela tem sintomas não tão agressivos, são sintomas assim mais sutis, mas
muitas pessoas elas param de comer o glúten e depois quando elas voltam a comer, elas percebem diferenças no corpo delas. Hoje, alguns estudos chegaram à conclusão de que aproximadamente 2/3 das pessoas que têm a sensibilidade ao glúten têm também sensibilidade à proteína do leite da vaca e ao ovo. Caramba, Cláudio, o leite da vaca e ao ovo, mas que coisa. O leite da vaca, sinceramente, não me surpreendo. Hoje a gente sabe, tem uma grande estimativa de que todos nós, se já não temos, desenvolveremos algum tipo de reação à proteína do leite da vaca. Não somos, eu realmente sou da teoria de que nós não somos feitos para tomar um leite de um animal que, enfim... Que não é necessariamente a nossa mãe, né? Exato, exatamente. E também a gente não vai ter as proporções, a gente não vai ter o tamanho, a gente não vai ter os quilos de um bezerro, nenhum de nós vai ter um tamanho aproximado a um touro ou uma vaca. Então, ao meu ver, isso não faz nenhum sentido. E hoje a gente também tem muitas constatações científicas a respeito. Daqui a pouco isso pode ser até um outro tema pra gente trazer, né? Eu acho que o ser humano é o único animal, né? Ou um dos únicos animais que toma leite depois de adulto, né, Clau? Exato, na verdade é o único, né? É o único? Nós somos os únicos. Os restantes dos animais, todos eles têm essa consciência de que eles precisam do leite como uma forma de desenvolvimento, né? De quando eles são bebês, para a vida adulta. E no momento da vida adulta eles começam a comer os alimentos normais de cada espécie, né? Nós somos, na verdade, os únicos que ainda mantêm esse hábito destrutivo de tomar o leite. Caramba! E a gente sempre, assim, pelo menos eu ouvia quando era pequeno, a mãe falava, o pai falava, a avó falava que tinha que tomar leite porque era bom pro cálcio, pros dentes, era bom se a gente queria continuar brincando para ficar bem forte. E não dá pra julgar, porque isso foi o que os nossos avós aprenderam, né? E as pessoas da nossa família nunca querem o nosso mal, né? Nunca vão, imagina pai, mãe, avô, nenhum deles vai incentivar que a gente consuma alimentos que não nos fazem bem, né? Muito pelo contrário. Mas uma explicação, por exemplo, pro cálcio da vaca é muito simples. Sabe qual a fonte de cálcio? Tanto para nós quanto para a vaca? Clau, qual é a fonte de cálcio para a vaca, pro boi, para nós e todo mundo cantar junto? Folhas verdes. Folhas verdes. Folhas verdes para nós, por exemplo, espinafre, couve, brócoli, todos esses alimentos verdes, eles têm folhosos e verdes, eles têm cálcio, tem uma grande concentração de cálcio. E quando a gente consome esses alimentos, a gente consome o cálcio diretamente. A vaca, ela consegue o cálcio que ela precisa para ela através do pasto. E isso, ela passa esse cálcio, assim como todos os outros nutrientes que ela tem no corpo, pro leite, né? Assim como uma mãe, uma gestante, uma lactante também, de igual forma, tudo que tem de bom dentro do corpo vai pro leite da pessoa, da mãe, para passar pro bebezinho. E o mesmo acontece com a vaca, só que ao contrário, esse leite vem para nós. Então ali acredita-se que é uma fonte de cálcio, mas basicamente porque a vaca é um método terceirizado de obtenção de cálcio. Entendi, cara. Que loucura isso daí, né? Vê só, do pão ao hummus, a guacamole, ao leite. Que loucura, né? Uma coisa vai puxando a outra, né? A alimentação é muito difícil, né? Ou é mais comum, pelo menos para nós aqui no Brasil, aqui, de ter um prato único, ou quando tu vai comer alguma coisa, seja na janta, no café, no almoço, de ter uma única coisa, ter só pão, tomar só leite, a comer só guacamole. A gente tende a fazer 2, 3, 4, 5 assim, opções de comida, né? A gente tem a cultura do buffet, né? Cultura do buffet. E lá fora a gente sente tanta falta, né, de comer um buffetzinho, de ter mais opções, né?
Lá é o que a gente pedir, é o que vem e não tem arrego pra ninguém. É isso aí, Cláudio. Não sei se quer completar, quer contribuir com mais alguma coisa. Eu só quero fazer assim um parênteses na parte do glúten. Para as pessoas que pensam que enfim, querem testar no próprio corpo sobre a sensibilidade ao glúten, eu digo isso por experiência própria. O glúten não necessariamente a gente tem a sensibilidade a ele. O que acontece é que como muitos alimentos industrializados hoje eles têm glúten, no momento que a gente corta o glúten da nossa alimentação, a gente também automaticamente corta os produtos processados. E a gente aumenta o consumo de frutas, verduras, legumes. E, na verdade, às vezes não é a questão do glúten em si que faz com que o nosso organismo reaja bem. O que faz com que o nosso organismo reaja bem, muitas vezes, é porque a gente está acrescentando mais frutas e mais alimentos naturais para o nosso corpo. Então, dá pra testar, eu acho que cada corpo reage de uma forma, né? Eu testei e eu vi que por um momento fez sentido pra mim, mas até que eu percebi que, não, talvez não seja exatamente o glúten, porque quando eu voltei a comer pães de trigo, eu continuei me sentindo bem. Então, na verdade, é uma forma de cada um ver e conhecer o próprio corpo e ver como que reage, né? E esse, na verdade, era a forma, na verdade, o lado bom de trocar o glúten é essa mudança de tirar o pão branco da vida, né? Ou pelo menos do dia a dia, assim, tão rotineiro. E de acrescentar mais alimentos saudáveis e naturais. Hashtag integral, hashtag saúde, hashtag fora pão branco. É isso aí, Clau. Obrigado por hoje, por mais um episódio do Descomplicando, por trazer esse tema aí que é tão amado e adorado e tá na vida aí de todos nós, todos os dias. Boa, muito obrigada. E é isso aí. Até mais, galera. Valeu. Tchau, tchau.